Olá, vamos começar nossa próxima aula de estatística básica. Aula 8. Ainda continuando estatísticas para descrição, exploração e comparação de dados, agora nós vamos ver medidas de centro, né? Conceitos básicos de medidas de centro. Uma medida de centro é um valor no centro, né? Por isso que já fala, o próprio nome fala medida de centro, né? Ou no meio do conjunto de dados. Há várias maneiras diferentes de se determinar o centro, de modo que temos diferentes definições de medidas de centro, incluindo a média, a mediana, a moda e o ponto médio. Então, essas são as medidas de centro que nós vamos ver nessa aula de hoje. Média, o que é a média? A média, que na verdade a gente fala média aritmética, porque tem outras médias, média ponderada, vários outros tipos de média. Mas quando nós falamos simplesmente média, nós estamos referindo à média aritmética. Então vamos lá, a média é, em geral, a mais importante de todas as medidas numéricas usadas para descrição de dados. Definição de média. A média aritmética, ou simplesmente média, de um conjunto de valores é a medida de centro encontrada pela adição dos valores e divisão do total pela quantidade de valores, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de dados lá com 20 valores, né? 20 dados, né? Vamos supor que esses conjuntos de dados sejam referentes a idades de estudante do Instituto Federal. Então eu tenho lá 20 idades de estudantes, né? 17, 20, 50, 60, 15. Então vão ter 20 quantidades de idade. Então a média, eu somo todas essas 20 quantidades, né? Vai dar um valor, e esse valor total eu divido pela quantidade de dados, que nesse caso são 20 dados. É isso que está falando aqui. Continuando. A fórmula para calcular então a média é somatória de x dividido por n. Ou seja, o que significa somatória de x? É a soma de todos os valores de dados, né? Vamos supor, se eu tenho 20 dados, então eu vou somar aqui os 20 dados. E vou dividir por n. O que é n? N é o número de valores de dados, a quantidade de dados. Se eu tenho 20 valores, eu vou somar os 20 valores, né? E depois eu vou dividir pela sua quantidade, que é 20. Esse seria um exemplo. Essa definição, né, pode ser expressa como a fórmula 3.1, que eu acabei de explicar para vocês, que usa a letra grega, essa letra aqui é uma letra grega, né, que é o sigma maiúscula, para indicar que os valores de dados devem ser somados. Também a gente lê como somatório, somatório de x, né? Isto x, sigma x, representa a soma de todos os valores de dados. Só que a gente não fala sigma x, não, a gente fala somatório de x, tá? O sigma é só para vocês entenderem que essa é uma letra grega e que o nome dessa letra grega é sigma. Mas, na verdade, a gente lê somatório de x. Esse é o símbolo matemático de somatório. Então, isto é, somatório de x representa a soma de todos os valores de dados. O símbolo n indica o tamanho amostral, que é a quantidade de valores no conjunto de dados, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com amostras, né? Por exemplo, o n ele representa o tamanho amostral, ou seja, o tamanho de uma amostra. Por exemplo, se eu quero saber a idade média dos alunos do Instituto Federal, é muito complicado medir, consultar a idade, sair perguntando para todos os alunos do Instituto Federal qual é a idade deles. Então, o que a gente faz? A gente sorteia aleatoriamente 20 alunos e tira a média e provavelmente a idade média de todos os alunos, se a amostra for bem feitinha, ela vai representar a idade média de todos os alunos do Instituto Federal. Então, a notação, né, o sigma, que significa, né, nota soma de um conjunto de valores de dados. Sigma é a letra grega, mas a gente lê como, em matemática, a gente lê somatório. X é a variável normalmente usada para representar os valores individuais dos dados. Por exemplo, x aqui no exemplo que eu estou falando para vocês seria a idade. Então, cada x é a idade de um aluno. N representa o número de valores de dados em uma amostra. Então, se eu fiz uma amostra, se eu consultei 20 alunos, né, então o tamanho da minha amostra é N. N representa o número de valores de dados em uma população. Vamos supor que eu queira